Olá, olá, família brasileira, tudo bem? Você que está no metrô, na academia, lavando louça, estava ansioso por este meu olá, olá. Estou aqui com minha esposa, David Chiodini, tudo bem? Tudo bem, Anthony Curti? Olá, ouvinte do Pro Football. Prazer em mais uma semana estar falando com todos vocês. Tive uma recaída, viu? Eu sei, Te eu sei traí, tudo que te traí acontece. duas vezes hoje ainda, porque você sabe que não ia ser uma vez só, né? Olha, naquele grupo da redação eu sei tudo que acontece. Eu tenho meus Então, informantes, eu tenho olhos lá hoje, olhando por hoje eu mim. saí 7h30 da manhã de casa, falei pra você que ia trabalhar, mas eu fui ver minha amante. É. Falou que ia Gravei comprar, dois. falou que ia comprar cigarro e não voltou, né? Não, voltei, tô aqui. Ah, Eu sou o Cadinho da novela lá, Avenida Brasil. Eu então, tenho que arranjar mais uma esposa, inclusive, já tenho duas. Bom, a minha outra esposa é a de verdade, né? No caso. eu, Então eu tenho três. no caso, eu espero que a Silvana esteja ouvindo esse podcast agora e Ela lembre. ouve, Ela ela ouve, ouve, ela ela ouve. ouve, ela ouve. Um beijo pra ela. Bom, vamos lá, vai, vamos tocar a vida. É, Daqui a pouco eu falo sobre os podcasts que eu gravei com o Dudu, pra você que está com saudade de Eduardo Miceli. Só te fazer uma pergunta. Hum. O rapaz da cocada passou ou não? Não passou, né? Porque Eduardo Miceli agora tem que gravar 8 horas da manhã. O rapaz da Ah, cocada tá dormindo 8 horas da manhã. Você acha que vai trabalhar 8 horas da manhã? Aí o rapaz da cocada passa 2h30, 3 horas da tarde, mais ou menos. é um trabalhador da parte vespertina apenas. Ele é um rapaz vespertino. Começou, vale a pena ver de novo. O cara da cocada vai trabalhar. E qual é a novela que tá passando no Vale a Pena? É Por Cara, Amor, né? por amor, às 5 horas da tarde, tá dando mais audiência que Malhação e mais audiência que a novela das 6. Porque é realmente um excelente folhetim por parte do Maneco. Ah, Inclusive, Suzana Vieira, no papel de branca, está sensacional, cara. fantástica. Sensacional. Sensacional, muito bom. Mas gostaria só rapidamente de destacar Viviane Ah, Pasmanter no papel de Laura também, muito bem. eu Muito tinha bem. eu tinha um crush na Viviane Passmanter quando era mais novo, hein? Bem Acho mais que, novo. acho que todo mundo teve. Pois é. Bom. Ai, gente, seguinte, você que está ouvindo este podcast no YouTube ou lá no nosso querido profutbol.com.br, não esqueça que nosso podcast está no Spotify, está no iTunes, está no Deezer. Inclusive, queria agradecer a todo mundo, porque o podcast da semana passada do Dak Prescott já tem uma semana e continua sendo um dos 3 episódios mais ouvidos na seção de esportes no iTunes, com Copa América aí rolando, com Free Agency da NBA pegando fogo e o nosso podcast de futebol americano, nada acontece feijoada, início de julho, voando ainda, então isso só prova o carinho de vocês e a imensidão de fãs de NFL que a gente tem no Brasil, então muito obrigado a todos vocês. E para ouvir nosso podcast nesses aplicativos é de graça, tá? Basta você ter o aplicativo instalado, quem tem celular Apple tem o aplicativo Apple Podcasts, que é um aplicativo roxinho, aí você procura por NFL, aparece lá, ou no topo da categoria esporte também aparece nosso podcast, o NFL no Pro Footballcast. No Deezer também estamos lá, também no Spotify, se você quiser o link direto do Spotify, bit.ly/podcast NFL, e no Google Podcast, tá bom? Além do meu YouTube, que eu sempre posto os áudios na íntegra lá, youtube.com/curte 1991, tá bom? Davis, feito essa introdução, a gente vai endereçar um problema aqui, David Chiodini. Exatamente. Mas para todo problema a gente também consegue mostrar as possíveis soluções, né, Antônio? Acho que a gente. Não, não é nem isso o problema. O problema é que a gente não falou o tanto do San Francisco 49ers que a gente deveria ter falado na temporada passada. Ah, isso sim. Falha nossa, fazemos a nossa meia-culpa, né? Sim, sim. Assim como os Cowboys a gente não falou como deveria no ano passado, nós falamos muito pouco dos 49ers. Teve um vídeo que o Felipe fez sobre o Nick Mullins, mas passou em branco, por exemplo, a excelente temporada que o George Kittle teve. Daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre ele. Para mim, indiscutivelmente, o melhor tight end da Conferência Nacional. A melhor tight end da NFL vai ser uma briga boa, a gente vai conversar sobre neste podcast. E a gente vai falar bastante sobre São Francisco no programa de hoje. E no programa de hoje também sobre o Jared Goff, que a gente tá falando da classe de 2016 do draft, né? O Carson Wentz já renovou, a gente fez um episódio só para falar do Dak Prescott, mas tem que falar também do Jared Goff, que foi a primeira escolha geral daquele ano. E a gente vai fazer meio que nos mesmos moldes que a gente fez o Dak Prescott, um pouquinho mais curto, porque a pauta principal é de São Francisco, né, Davis? Mas também falaremos Exatamente. sobre o Jared Goff, então fique conosco
no programa de hoje, certo? Então, certíssimo. Vamos lá. Davis, queria endereçar rapidamente o elefante na sala. Eu fiz uma notícia hoje que saiu no Wire da Associated Press, que o Jimmy Garoppolo está treinando para refinar a mecânica dele nessa intertemporada. Um cara com médico profissional acima da média. Qualquer cara que fica pianinho durante 4 anos, que nem ele ficou, à sombra do Tom Brady, que é o maior quarterback da história, e não deu piti, mostra uma ética profissional relevante, né? Poderia ter causado, etc., ter feito um pedido para sair, mas não, ele ficou na dele, evoluindo, etc. Isso mostra bastante ética profissional. Mas a gente precisa interessar o elefante na sala, que o Garoppolo, tudo bem, teve um espaço mostral pequeno, foram 2 jogos e meio, né, não chegaram a ser 3 jogos completos, ele machuca no terceiro jogo contra Kansas City, mas nesses 2 jogos e meio, o Jimmy Garoppolo não jogou bem. Principalmente na partida número 1, né, Curti? Se não me engano, contra Minnesota na primeira Minnesota, semana. Detroit e Kansas City, a ordem. Minnesota, Detroit e Kansas City. Na semana 1 contra Minnesota, ele teve 3 interceptações, sob pressão não rendeu bem, deu sinais de ser um quarterback que depois que os times tiveram acesso ao seu tape, porque na temporada 2017 ele chegou e jogou 6 partidas, então, assim, muitas equipes não estavam preparadas para o Jimmy Garoppolo, essa é a verdade. Então, assim, o que dava a entender é que o Jimmy Garoppolo, contra os Vikings, as defesas estavam preparadas para ele e aí ele sofreu. Contra os Lions e contra os Chiefs, eu acho que ele teve jogos regulares, mas ele perdeu muitas oportunidades. Tá? E aí ele foi, para mim, displicente, eles, para mim, se lesiona por displicência dele, um quarterback como ele, sabendo da importância dele para o time naquele momento, não poderia aceitar o contato do jeito que ele aceitou, não deveria ter saído do campo, deveria ter feito slide, qualquer coisa. Então, assim, o Jimmy Garoppolo ainda não se provou para mim. Eu acho que existe muito hype, muita paixão por um jogador que ainda tem bastante coisa a provar. Concordo. Porque assim, uma coisa... Eu fiz um vídeo pro Instagram TV, um bagulho que quase ninguém usa, mas eu quis testar para ver como que ia ser a repercussão, etc. E comentei rapidinho sobre o Messi, sobre o Josh Rosen, sobre o Jay Cutler. São jogadores que têm talento, obviamente o Messi melhor do que os outros dois, no esporte dele, mas que não demonstram tanto tesão no rolê. Falta aquela fibra, aquele olho do tigre. Isso. E aí tem aquela frase que você não tem que ser honesto só, você tem que parecer honesto. Exatamente. O Jimmy Garoppolo, ele parece um franchise quarterback. Mas eu não sei se ele se mostrou um franchise quarterback ainda. Ele parece. Eu não tô falando da aparência dele, que o cara é bonito, né? Vamos ter que falar isso aí aqui, que o cara é bonito pra cacete. Mas ele parece um franchise quarterback, isso em relação à ética profissional, como eu já mencionei, a postura no pocket, a mecânica, tem o trabalho de pé que ele tem que dar uma arrumada, etc. Mas ele parece um franchise quarterback. Só que eu não sei se ele é um franchise quarterback já, entendeu? Eu acho que é muito cedo. Eu acho que, assim, os 49ers passavam por uma seca de quarterbacks pós Alex Smith, que acabou nunca sendo bem aceito de verdade em São Francisco. Depois teve o Colin Kaepernick, que explodiu, né? Mas foi efêmero, subiu com a mesma velocidade que subiu, desceu, né? Foi ladeira abaixo. Então, assim, ficou um limbo de quarterbacks em São Francisco. E aí a chegada do Jimmy Garoppolo é um sopro para o time. Porque além de ser um bom quarterback, ele traz tudo isso que você falou. Essa imagem, isso tudo de um quarterback da franquia, isso vem de ingresso. Não, isso vem de ingresso, né? Vem de ingresso, da confiança para o elenco, da confiança para a torcida. Isso tudo é importante. Mas isso é importante. Dentro de campo, ainda falta bastante coisa para o Jimmy Garoppolo se provar. Eu entendo o Kyle Shanahan, John Lynch acreditarem, apostarem suas fichas neles, porque eles também não tinham mais muitas alternativas naquele momento. Foi barato, né, David? Segunda rodada, não, foi barato. Torcedores 49ers, não me entenda mal, eu tenho muita expectativa no Jimmy Garoppolo, tá? Mas principalmente pelo ano passado, e por ter dado um ano para as defesas darem uma olhada nele, e jogou contra os Lions do Matt Patricia, jogou contra os Vikings do Mike Zimmer, que é uma excelente mente defensiva e tem uma excelente defesa no papel, né, dá aquela... Mas não era para ter ido melhor, porque o Garoppolo termina 2017
né, entrando contra os Bears e não perdendo mais naquela temporada. Os 49ers tinham uma vitória na temporada, ele entra no final do ano e não perde mais. E aí isso cria uma expectativa muito forte em relação a 2018. E eu não estou falando da lesão em seguida, mas eu sinceramente não sei se com o Jimmy Garoppolo saudável, jogando o que jogou contra Minnesota e contra Detroit, os 49ers teriam se classificado naquela NFC West e naquela Conferência Nacional, entendeu? Não acho que teriam, sinceramente. Não acho que teriam. Houve muitos pontos positivos, mas não sei até que ponto teriam. Acho que ficariam na bacia das almas, assim, sabe? Tipo, perderiam a última vaga do wild card, algo do gênero. Agora sim, uma coisa que tem que ser dita. Eu estava lendo hoje o almanac do Warren Sharp, que chegou aqui em casa. É impressionante isso. A Amazon dos Estados Unidos entrega mais rápido que correio no Brasil. Coisa que não consigo entender como que isso acontece. Não precisa muito, né? É inacreditável. E como é livro e não paga imposto, vem direto, né? O livro, pela Constituição, não pode ser taxado, então não fica no buraco negro da Receita Federal, que fica lá eternamente até ser liberado. E aí eu tava olhando e os 49ers tiveram muita eficiência em primeira descida, o que geralmente se correlaciona com muitas vitórias durante o ano, né? Esse é um elemento que o Sharp fala bastante. Só que o time teve muitos turnovers no ano passado. Eu acho que esse foi um problema. E teve também com o Garoppolo. O número de interceptações do Garoppolo por passe lançado aumentou bastante. Isso preocupa. Preocupa. É um time que usa muito o play action como arma. Então a primeira descida é fundamental para o esquema do Kyle Shanahan. E ele, até eu li alguns textos e algumas frases dele que fala que a primeira descida tem que ser muito positiva. Você começa a campanha... a moldar a campanha por ali. Então o Jimmy Garoppolo precisa cuidar melhor da bola, tá? Evitar os turnovers, e assim, ele nas 6 primeiras partidas em 2017, ele foi bem sob pressão, mas nas últimas 3 ele já não estava reagindo bem, tá? Sob pressão, e principalmente pressão interna. Então assim, eu acho que os times nos 3 primeiros jogos entenderam que o calcanhar de Aquiles do Jimmy Garoppolo talvez não seja essa pressão pelos edges, e sim essa pressão pelo meio. E essa pressão pelo meio, ela continua sendo problemática porque os 49ers não têm um grande miolo da linha ofensiva, tá? E aí, puxando o gancho rapidamente, tanto o seu senhor Kyle Shanahan quanto o seu John Lynch, que é o general manager, negligenciaram esse setor do time. Então, talvez aí esteja um calcanhar de Aquiles para o Jimmy Garoppolo provar que ele pode ser realmente um franchise quarterback. Então vamos por partes. O ataque dos 49ers só depende do Garoppolo, porque há boas peças. No backfield a gente tem o Tevin Coleman, que foi com um contrato maravilhoso, inclusive. Uma coisa inacreditável o contrato que os 49ers conseguiram com o Coleman. O Jerick McKinnon volta de lesão. Inclusive o ataque dos 49ers ano passado sofreu muito com lesões. Foi o ataque com mais má sorte da NFL nesse quesito. E o Matt Breida também. Ainda tem o fullback, o Kyle Juszczyk, que para mim é o melhor fullback da NFL. Acho que isso é praticamente consensual. São todos esses 3 bons recebedores, né? E os 49ers usaram muito, você até colocou aqui na pauta a estatística, o pacote 2-1, com 2 tight ends, 2 running backs e 1 tight end, né? Isso. E um dos times que mais utilizaram, aliás, o time que mais utilizou, 54%, é raro ver os times utilizando tanto esse pacote 2-1, né? É uma coisa meio anos 80, formação strong, weak, etc. E os 49ers utilizaram bastante esse pacote porque tem o Kyle Juszczyk, né? Mas não só com ele, né? Como tem running backs que recebem bem o passe, isso aí é um resquício até do Kyle Shanahan em Atlanta, né? Aquela dupla que o Coleman fazia parte, inclusive, né? Exatamente. O Freeman e o Coleman, inclusive, que jogou muito bem, que foi um momento que pareceu que descobriram como jogar contra a defesa dos Broncos de 2015. Destruíram a defesa dos Broncos. Exatamente. Eu mencionei isso muitas vezes no ESPN League, em transmissão, etc., que ali descobriram a fórmula para parar aquela defesa, que era utilizar os running backs recebendo passe. O Davis sabe muito bem disso, que ele torce para os Broncos. Tem o George Kittle, que é o melhor tight end da Liga Nacional, ó, meu Deus do céu, não é beisebol, da Conferência Nacional, e para mim o melhor tight end da NFL. Vamos falar isso aqui? Para mim também. Isso? Para mim também. Então, George Kittle, o maior TE da liga, uma máquina de recepções, num time que não tinha tantas outras armas para dividir recepções. Essa é a verdade. Então, o George Kittle tomou de assalto seu centro desse ataque aéreo. Ó, e ele fez tudo isso na temporada passada. Foram, inclusive o David até colocou aqui, 881 jardas após a recepção, são 10 jardas após a recepção, com o Nick Mullins passando a bola para ele. Exatamente. E com o CJ Beathard, né? Então, isso diz muito sobre o talento do George Kittle. Claro que passa por uma simbiose, claro, com esse esquema do Kyle Shanahan, que é muito importante, o tight end,
mas de toda forma, principalmente em play action, crossing routes, atravessando o campo, etc. Mas o Kittle tem muito mérito nisso. O Dante Pérez deve ser o split end, né? Deve ser o recebedor mais em profundidade. Teve bons números em jardas após recepção, né, Davis, ano passado. Exatamente, eu acho que ele vai ser o cara que vai ficar aberto, que vai talvez nem tanto correr a rota em profundidade, porque aí eu acho que o Marquise Goodwin... Mas o Marquise Goodwin, é verdade. Mas o Pérez deve ser o split end, né? Exatamente. Então, assim, é um cara que faz aquela rota que não consegue tanta separação vertical, mas tem uma boa agilidade para ganhar depois da recepção, para conseguir uma rota rápida para o meio do campo e conseguir avançar. É um cara que ganhou em média mais de 7 jardas após a recepção, por recepção. Então é um cara que vai ser bastante utilizado nesse sistema. O Kyle Shanahan gosta muito desse passe rápido, né? Sabe que ele gosta muito dessa rota rápida no slant, principalmente quando a cobertura não está em press, pressionando o wide receiver na linha de scrimmage. Então ele deve ter muito essa função. É um cara assim que chegou na NFL com um probleminha de rota, mas mostrou uma curva de evolução interessante no decorrer da temporada. Então o Dante Pérez é um cara bem promissor que eu acho que vai ganhar mais espaço nesse ano. A gente tem o Deebo Samuel, que no college já era muito bom em jardas após a recepção. Acho que o Deebo Samuel deve jogar do lado direito, né, do lado forte da linha, como Z, né, como recebedor, como flanker. E ainda tem o Marquise Goodwin em profundidade, é um cara que estica o campo muito bem, isso é essencial na NFL atual e muito importante na questão esquemática do Kyle Shanahan. E ainda chegou o Jordan Matthews para a rotação. Agora, o grande problema não são os skill players, né? Não é a galera que tem no Fantasy Football. O problema é o miolo dessa linha, inclusive miolo, esse que foi endereçado na Free Agency, né, com o Weston Richburg, que foi um free agent caro, inclusive. Foi um free agent caro de 2017 para 2018. Mas é uma linha com problemas. Isso, além das interceptações, outro número que aumentou do Jimmy Garoppolo, em porcentagem, tá? Não em número de jogos, né? Porque ele jogou menos que metade de uma temporada em 2017 e jogou 2 jogos inteiros em 2018, mas em porcentagem de passes. O número de sacks, né, Davis? Isso aí aumentou também. Número de pressões também teve. O segundo jogo da temporada contra os Lions, se não me engano, ele foi pressionado 9 vezes. 9 hurries, né? Apressamentos, acho que é a palavra em português que melhor. E aí faz sentido a frase: o Dante conhece os alemães, né? Porque o Matt Patricia conhece o Jimmy Garoppolo. Conhece bem. E assim, grande parte dessas pressões que eu vi no tape foram pelo miolo, tá? Então esse miolo dos 49ers foi negligenciado. 3 drafts, nenhum jogador. Os movimentos de free agency não foram grandes movimentos, tá? Até teve um ano que pegaram o Brandon Fusco, em 2017, eu achei que tinha sido um bom movimento, mas ele não conseguiu render, tanto é que não renovaram, e depois eu acho que hoje ele até não está em nenhum time, é agente livre. Não, mas ele é um jogador que tem um tempinho aí que não é o mesmo, né? Aliás, nem na época de Vikings era grande coisa. Mas poderia ser sólido, né? E aí o Lake Thompson também não é um jogador que me agrada. Eles tiveram durante um tempo o Daniel Kilgore, que para mim era horrível. Então, assim, eu acho que a avaliação do miolo da linha ofensiva dos 49ers tem sido muito ruim. E isso pode comprometer demais o time. Por quê? O time tem muita facilidade hoje, Curtin, correr pelas laterais, não exatamente por fora da linha, mas aquilo que a gente chama da outside run, né? Que é a corrida em zona por fora. Os Rams fazem muito, vamos sempre dar exemplo. Isso. Rapidamente, glossar aqui, rota slant que o Davis falou é aquela que você dá 3 passos e quebra em diagonal para o meio do campo. E outside é aquela corrida que os Rams fazem muito, que a linha é meio que na diagonal, né? Que a linha se move e cada um tem uma responsabilidade de bloqueio numa zona determinada do campo, e aí o running back lê os buracos em vez de ser bloqueios por força e angulares no momento que acontece o snap. É mais ou menos que nem a defesa marcando em zona, em homem a homem. Tem os bloqueios angulares, que são bloqueios que cada jogador da linha ofensiva é responsável por um jogador da defesa, e os bloqueios em zona, que a galera bloqueia quem estiver na frente, limpando o trilho num determinado setor do campo. Os Rams fazem muito o bloqueio em zona, e os 49ers também no esquema do Shanahan. Segue, Davis. Isso. E assim, mas o time tem dificuldades em correr pelo meio, sabe? O time tem dificuldade em ganhar jardas pelo meio, porque não tem grandes bloqueadores nesse miolo. O que o time acaba às vezes fazendo é dobrar os bloqueadores no meio e deixando o jogador mais aberto para o Jucic, para o fullback, né? Juszczyk. É um nome difícil, mas como eu tenho que falar na TV, eu tive que decorar. Juszczyk. E aí ele faz o bloqueio no homem mais aberto, e aí acaba entrando um pouquinho. Mas assim,
negligenciaram. Nas laterais, ainda o time tem o Joe Staley no lado, o Mike McGlinchey no outro, que são bons jogadores. O McGlinchey com problemas na temporada passada contra a pressão, mas dá para entender, era um novato, né? Então eu acho que é uma coisa que precisa ser corrigida com uma certa urgência, caso contrário pode afetar o sistema dos 49ers. Outro problema que isso ocasiona, Curti, é que a gente costuma dizer, o Jimmy Garoppolo tem problemas em bolas longas. Ele vai precisar de tempo para trabalhar essas bolas longas, e se a pressão interna vier, a bola longa não vai sair. Ó, ninguém fala isso, viu? Ninguém fala isso. Ouvinte do nosso podcast. Isso que a gente tá falando, eu já bati nessa tecla antes. O Davis está falando, se eu não me engano, o Bulho falou nesta semana no Twitter. Isso aí é um aspecto extremamente subestimado e desconsiderado como falha do Jimmy Garoppolo, que é a bola dele em profundidade. Ninguém fala isso. Você não vê as pessoas falando isso. Ele tem problemas com passe em profundidade. Não sei até que ponto isso vem da mecânica dele, principalmente do trabalho de pés. Não sei até que ponto é uma questão de precisão, pura e simplesmente. Não sei até que ponto é uma questão de confiança. Não sei até que ponto é uma questão de um resquício do sistema dos Patriots, que é muito predicado em passes mais curtos e pontualmente um passe longo, mas o Tom Brady é o Tom Brady. Né? O ball placement do Tom Brady é uma coisa surreal. Então, não sei se é da formação dele. Enfim, mas é um problema. É um problema, pode. A minha aposta é mecânica, principalmente o quadril. Tá? O quadril e a perna. A minha aposta é que não dá pra gente saber 100%, mas... Não, óbvio. Mas eu também acho isso. Principalmente nesse movimento para essa bola longa, ele precisa gerar mais torque com o quadril. E ele não gera, ele acaba soltando apenas o braço, tá? E não colocando peso na perna da frente. Com isso, a bola dele acaba flutuando um pouco ou ficando um pouco atrasada. Na bola rápida, esse movimento ele é mais sutil. Você não precisa fazer ele tanto, tá? Simplesmente com a força do braço você consegue colocar essa bola com velocidade. Por isso ele tem mais facilidade. Pode notar como ele tem mais facilidade também em bolas para o meio do campo, em que ele não precisa direcionar tanto os seus pés e o quadril, não precisa abrir tanto. Então a minha suspeita é que seja mecânica, quem sabe seja isso que ele esteja corrigindo aí nesse training camp que ele está fazendo. Nessa temporada, a notícia inclusive está lá na capa do nosso site, profutbol.com.br. E isso aí é verdade, viu, Davis? Na semana passada, como eu disse, eu fui lá fazer as matérias com o Duzão e o Kenyan Drake, e a gente brincou de lançar na areia. E, tipo, eu não imaginava que fosse ter essa parte da matéria, então eu tava com a roupa de entrevistar os dois, né? Tava com uma camisa polo que a gente usa de reportagem na ESPN, e uma calça. E, tipo, de calça não dá pra girar o quadril quando você lança a bola, é uma bosta. E, tipo, você sente a diferença quando você quer lançar um pouco mais longo. A bola, tipo, fica mais pendurada. Se você não gira o quadril, se você não dá o torque com o quadril e esse peso na perna da frente que o Davis falou, o que você acaba fazendo? Acho que você vai concordar comigo. Você tenta compensar com o braço, e se você compensa com o braço, você perde precisão. Perde precisão, com certeza. E aí você tem que fazer um release com um arco maior, entendeu? E aí a bola demora mais tempo a sair, quanto mais ela demora a sair, quanto maior o arco, mais ela perde precisão. Exatamente. Mas o Ken Newton, agora só abrindo um parênteses, eu vi vídeos da nova mecânica do Ken Newton. Tá mais curta, sim, exatamente. Curta, e me animou, tá? Muita gente falou, não sei como é que vai ser. Me animou. Gostei de ver, assim, parece estar soando natural. Então, assim, talvez seja isso que o Jimmy Garoppolo esteja trabalhando agora. Sim. Mas eu quero falar uma coisa sobre mecânica de quarterback. É a coisa mais difícil de mudar. É muito não, porque é um movimento que você aprende como adolescente e o cérebro tá em formação ainda. Aí, tipo, vira memória muscular, fudeu. Pra mudar isso aí, é um parto. Não à toa o Garoppolo tá lá internado, entre aspas, na Califórnia, com um guru de quarterbacks que trabalhou com Carson Palmer, com Matt Ryan, com Tom Brady, e para refinar esses aspectos, né? Ele não entrou em detalhes, ele só ficou naquela conversa de tem muitos aspectos a melhorar, papapi, papapó, mas provavelmente isso tá em conta. Então, Davis, seguinte, a linha ofensiva tá com problemas, o Garoppolo vai ter que trabalhar bem no pocket, principalmente essa questão do passe em profundidade, porque esse é um sistema, como a gente viu na época de Shanahan em Atlanta com o Matt Ryan, que se você encaixa o play action, você consegue passes absurdos em profundidade. Você tem o George Kittle trabalhando no meio do campo, você tem o Marquise Goodwin, que é um cara veloz, inclusive participou dos Jogos Pan-Americanos. Ganhou o desafio das 40 jardas, não ganhou? Não foi ele que ganhou? Acho que foi. Foi. E então, o seguinte, quem tá mais em xeque, Jimmy Garoppolo ou Kyle Shanahan? Kyle Shanahan. Pra mim, Kyle Shanahan. Quem paga essa conta é o Shanahan. Paga essa conta. Se os 49ers tiverem 6 vitórias neste ano, cara, eu acho
Eu acho que sobra pro Kyle Shanahan, porque é muita expectativa para 3 temporadas com derrota, entende? Agora o time, se você for olhar, o time foi buscar boas peças no lado defensivo também da bola, né? Passando um pouquinho, já que a gente tá falando do Shanahan, foi buscar o Nick Bosa no draft, o Dee Ford, o time tinha problemas no pass rush, e do nada o time tem Nick Bosa no lado, Dee Ford no outro, e o DeForest Buckner no meio. Mas vamos lembrar aqui que a gente está em 2019 que o Richard Sherman não é mais o jogador que era em 2012, não. né? Mas não, um grande isso pass rush... Isso precisa ser dito, que as pessoas precisam cair nessa realidade. Ah, claro, sem dúvida. Mas um grande pass rush ajuda uma secundária mediana. Né? E o DeForest Buckner, que é um cara extremamente subestimado, inclusive. Sensacional, para mim um dos melhores interior defensive linemen da liga. Mas é assim, quando você tem uma pressão como essa, uma secundária mediana para fraca, como a dos 49ers, pode vir a se tornar uma boa ou sólida secundária. É isso que eu falo. Aí você tem o bom Fred Warner, que é um bom linebacker que está indo para o segundo ano, e assim por diante. Então não é um time tão ruim para ter uma campanha tão ruim. Então o Shanahan tem que se provar como treinador principal também. Tá? Parafraseando aquele grande mito conhecido como Vanderlei Luxemburgo, posso soltar uma frase? Mas você tem que falar que nem o Luxemburgo falaria, tá certo? Meu amigo, aqui tem projeto, entende? Você tem que entender que tem projeto, que é moleza mastiga água, ô jovem. Então, assim, Kyle Shanahan, se a pip tá no seu pip, corre pra tirar essa porcaria daí, meu amigo, entendeu? Tem que correr, não tem jeito. Então, agora ele tem peças para mostrar uma performance melhor do que campanhas de 6-10, de 5-11, tá? Eu acho que a gente tem que pensar nesse 49ers com pelo menos um 8-8, brigando por um wild card. Brigando por um wild card. Qualquer coisa que menos de 8 vitórias para São Francisco é um fracasso. E eu vou te falar outra coisa. Neste ano 3 de Shanahan, Lynch, Garoppolo, tudo bem que o Garoppolo chegou ano retrasado, né, no final de 2017, e que o Shanahan tirou água de pedra com o Nick Mullins. Mas neste ano 3, dadas as expectativas, e os anos estão passando, e o Richard Sherman não está ficando mais novo, e logo menos vai ter que renovar com jogadores de ataque e defesa, vai ter que dar dinheiro para o George Kittle, etc, etc. 2019 ou vai ou racha. É um ano de afirmação. Se esse time não... Tudo bem brigar pelo wild card, mas a Conferência Nacional e não se classificar. Mas se os Furacos tiverem 6 vitórias neste ano, aí o negócio vai começar a ficar bem complicado. Porque aí acabou o amor, acabou tudo, né? Aí a paciência vai para o espaço. Eu vou fazer uma afirmação, Kurt. Se você pegar o time dos 49ers, tá? E o time do Seattle Seahawks e botar peça por peça, não são 2 times tão diferentes. Claro, você tem 2 gênios, um em cada lado da bola nos 49ers. Bob Wagner e Russell Wilson. 2 caras muito acima da média, tá? Mas se você pegar elenco por elenco, eles não são tão diferentes, entendeu? E por que os 49ers chegam? Porque o Pete Carroll se prova como treinador. Não, Seahawks. Desculpa, o Seahawks, perdão. O Seahawks, porque o Pete Carroll se prova como treinador. Descontada a posição de quarterback, o elenco dos 49ers é melhor. Isso, entendeu? Então, vamos lá. Então, o Kyle Shanahan tem que parar de viver de hype, de ser o coordenador bonito, o coordenador que faz jogadas lindas, que usa o seu personnel 21 e é inovador com o personnel 21, que é esse ataque com 2 running backs e um tight end, para ser produtivo e vitorioso. Coisa que, como treinador, em 2 anos ele ainda não conseguiu. Não estou dizendo que Kyle Shanahan não é bom treinador. Não é isso. Eu acho que ele é uma mente ofensiva, extremamente capaz, mas ele precisa ser mais decisivo e mais produtivo, essa é a verdade. No final das contas, tudo se resume a uma frase do Bill Parcells. A sua campanha não mente. Exatamente. Ou você vence, meu amigo. No final das contas, a campanha do time não mente. Exatamente. Mas os Giants de 2007 não eram... Dane-se, ganhou o Super Bowl. Dane-se. No final das contas, é triste falar isso, mas o que importa é isso. Daqui 40 anos, eu acho errado, mas é o que importa. Daqui 40 anos ninguém vai lembrar do Tony Romo e todo mundo vai lembrar o que o Joe Flacco fez em 2012. É a realidade. Não, Tony Romo vão lembrar porque ele vai estar comentando jogos na CBS, provavelmente. Mas, sei lá, do Philip Rivers, Alex Smith, vão ficar como quarterbacks que nem o Dan Fouts. Ninguém fala do Dan Fouts, e o Dan Fouts era um puta de um quarterback pelos Chargers. Então, só que não ganhou nada. Chegou numa final de conferência americana, não ganhou título. O Dan Marino, graças a Deus, era tão acima da média
que as pessoas ainda lembram, mesmo não tendo vencido um Super Bowl. Aquela temporada de 84 do Dan Marino é uma coisa completamente surreal. É tipo uma temporada de um quarterback da nossa era e numa época que todo mundo só corria com a bola. Então, tipo... Que podia bater de verdade, né? Podia bater de verdade no quarterback. Podia arrebentar o quarterback. Tipo, era uma coisa assim completamente surreal. Ainda mais com aquela linha defensiva que os Jets tinham. Nossa, mas enfim, naquela época, em 83, 84... Enfim, no final das contas é isso, a campanha não mente. Os 49ers ano passado tiveram 4-12 de campanha e não parecia um 4-12. É isso que é o mais surreal. Eu digo que a campanha não mente, mas é sempre bom contextualizar. Foi um 4-12 frustrante, mas é um time que pode mais do que um 4-12. Coisas que contribuíram para esse 4-12, questão dos turnovers, principalmente por isso que a gente até citou aqui esse elemento. Agora com o pass rush com o Dee Ford, com o Nick Bosa... com o Garoppolo voltando, e o Garoppolo não, pelo amor de Deus, tá, gente? Pedir o Nick Mullins titular é caso de internação. É de pedir Nick Foles na Filadélfia. Não, é bem mais grave. É mais grave. O Foles ainda tem um histórico de amor ainda, né? Mas... e pro fã casual, tipo, o Nick Foles foi bem nos playoffs e tal, tipo, o fã casual não viu Eagles e Buccaneers. O que o Nick falou. Eu recomendo isso. Aliás, boa ideia. Eagles e Falcons, já semana 1, lembra? Boa ideia. Todo mundo que vier encher meu saco dizendo que os Eagles deviam ter ficado com o Nick Foles em vez do Carson Wentz, eu vou falar, beleza, então fazer assim, assista Eagles e Buccaneers com o Nick Foles de titular. Depois você volta a falar. Aí se você manter essa opinião, se você mantiver essa opinião, aí beleza, aí a gente conversa. Mas eu acho difícil que as pessoas acabem mantendo. Davis, meia hora, a gente já tocou em bastante assuntos. Você disse sobre... você fez aí a analogia do Professor Luxemburgo, tá cheto, mas vamos aqui, você sabe que nosso programa não tem em cima do muro, a gente fala, se a gente erra, depois a gente volta atrás, se a gente acerta, a gente esfrega na cara de todo mundo também, mas e aí? Esse time vai a algum lugar este ano? Vai à beira do wild card. Eu confio nos 49ers, eu acho que é um time... que tem esse potencial, e eu gosto do Kyle Shanahan, eu acho que ele tem, apesar dele ter algumas falhas, ele ser um tanto quanto teimoso, eu acho que isso é um pouquinho hereditário, para quem não sabe, ele é filho do Shanahan pai lá, que foi treinador dos Broncos, Mike Shanahan, campeão pelos Broncos, eu gosto de chamar ele de Shanahan pai sempre, mas ele era bem teimosinho também nesse sentido, assim, quando ele invocava com alguma coisa. Então, provavelmente, ele olhou para as linhas ofensivas ali que a gente reclamou e disse, não, com esses caras tá bom, vamos gastar esse dinheiro em outro lugar, mesmo todo mundo dizendo para ele que não. Mas eu acho que esse time vai aí a um 8-8, talvez um 9-7, se tudo der certo, vai ficar naquela briga pelo wild card. Eu tenho boas expectativas, eu acho que eles podem ser uma força surpreendente nessa NFC West. Meu palpite é 9-7 também. O wildcard da Conferência Nacional é completamente imprevisível, mas eu acho que acaba brigando com a galera da NFC North. Quem sobrar ali da NFC North, porque Packers, Vikings e Bears, todos têm condições de ter 9 vitórias. Ali é uma briga de foice. E com o próprio Seattle Seahawks também. Também. Eu acho que acaba sendo uma briga. Vamos ver esses Rams com o Todd Gurley com artrite no joelho. Que ninguém tá falando isso, a gente fez um episódio só pra isso, então não vamos esquecer dessa questão, tá? Porque o Todd Gurley provavelmente não vai jogar na pré-temporada, vai chegar setembro, maluco vai ter ele no Fantasy na primeira rodada e vai se frustrar. E pode se frustrar, então acendam um alerta quanto a isso. Tem mais uma pauta hoje então, falando em Rams? Já vou falar, eu não dou 30 milhões pro Jared Goff não, tá? Não dá? E aí você faz o quê? Vai atrás de quem? Eu coloco. Não, tô falando sério, tô falando bem sério. Eu não dou 30 milhões pro Jared Goff. Mas então você aceita o rebuild? Eu aceito o rebuild. A menos que seja um contrato. Vamos lá, calma. Menos que seja um contrato bem a lá do Ryan Tannehill, que tipo, dinheiro garantido, tipo, é um front-loaded violento. Tipo, eu posso dar 30 bilhões de dólares de média pro Jared Goff, mas desde que depois do primeiro ano eu tenha no máximo 12 milhões de cap por ano. Entendeu? Faz sentido. Porque tem esse nuance. Uma coisa é você dar 30 milhões de dólares pro Jared Goff com 25 garantido por ano. A outra é você dar 30 milhões pro Jared Goff e falar, meu irmão, beleza, primeiro ano você vai ter desses 30 milhões. Bom, vamos lá, vamos supor, 30 milhões em 5 anos, que o Goff tem um contrato de 150 milhões de dólares. Desses 150 milhões, que 70 milhões sejam garantidos. Certo? Eu garanto o primeiro ano inteiro dele, eu dou 30 milhões garantidos no primeiro ano. Aliás, é uma estrutura parecida com o que os 49ers fizeram com o Garoppolo.
eu entupo o primeiro ano, ou até mais, ou eu coloco, sei lá, 50 milhões no primeiro. Tem que ver o cap dos Rams, né? Porque os 49ers tinham espaço no teto salarial para fazer isso. Eu acho que é apertado. Tem esse problema. Mas eu tento fazer o contrato mais front-loaded possível para depois de um ano 2 ou um ano 3 eu pular fora, para não ficar uma situação de Joe Flacco. Entendeu? Eu acho que essa é uma solução viável, né? A verdade é assim, basicamente falando que a gente falou do Dak Prescott, eu acho que eu gosto mais do Dak Prescott, todo mundo sabe, mas você tem que olhar o mercado. Se você botar o Jared Goff, alguém vai pescar. E você não tem muitas alternativas. E assim, os Rams deram um sprint, né? Deram um contrato grande pro Todd Gurley, deram um contrato grande pro Brandon Cooks, e aí tem que renovar com o Cooper Kupp, tem alguns outros nomes aí. Ou você deixa o Goff embora e diz ele não é o meu quarterback da franquia, e aí você aceita que você vai ter que ter talvez um free agent barato e que não vai lhe dar resultado logo de cara, ou você vai lá no draft e tenta subir para pegar alguém, mas isso vai lhe custar dinheiro também, vai lhe custar draft capital, tá? Então, assim, os Rams estão numa posição apertadíssima no salary cap, estava dando uma olhada aqui, é bem apertado o salary cap dele. Então, eu não sei, particularmente eu renovaria, desde que numa condição de, a partir do ano 3, eu ter uma facilidade de me livrar dele. Tá? É isso. Porque aí o time, aí eu acho que o time tem tempo, Curti, para fazer as manobras necessárias, se livrar de alguns veteranos, abrir espaço na folha, para pensar no draft, tá? Porque a gente não sabe como vão ser as classes daqui para frente, esse tipo de coisa, para fazer trocas, para gastar alguns jogadores, se livrar de alguns, tá? E aí sim pensar num outro quarterback. Tem que ser um contrato tipo do Joe Flacco, no momento que eu falo do Joe Flacco, como o Denver tem no ano que vem, que é 0 dead cap, entendeu? Claro, o dele foi lá no quinto ano. Você não pode ficar com dead cap morto por muito tempo com um quarterback que nem o Jared Goff, tá? Senão eu acho que também vale a pena se livrar. Eu particularmente acho o Goff limitado, mas acho que são colocadas coisas na conta dele que não são da conta dele. Ah, Davis, eu não sei, cara. O Jared Goff é o robô. Você assistiu o Westworld, série da HBO? Já sim. Então, o Jared Goff é o robô do Westworld lá, que o Sean McVay é o cara que comanda a porra toda, é o Anthony Hopkins. E é isso aí, velho. Desculpa, mas tipo... Davis, vamos lá. Se você tem 2 coordenadores defensivos pica na NFL, beleza, eu dou 30 milhões na tranquilidade pro Jared Goff. Assim, sem medo de ser feliz. Toma aí, vai lá, se você quiser fazer um cosplay de Ryan Gosling num filme também, vai. 30 milhões na tranquilidade, cara. Na tranquilidade. Mas o problema é que, vamos lá, você tem, primeiro, Bill Belichick. Segundo, Wade Phillips, que tá nos Rams, mas eu vou contar como NFL. Né? Se ele não joga contra o Goff, mas de toda forma eu vou contar. Terceiro, Chuck Pagano, que como coordenador defensivo fez um bom trabalho nos Ravens e eu tenho boas expectativas com ele nos Bears. Como head coach foi uma mula. Mas como coordenador defensivo, ele não é ruim. Já tenho 3. 4, o Jim Schwartz. Quem que você falou? Vic Fangio. Então, 4, calma, vou chegar no Fangio. 4, Jim Schwartz nos Eagles, que tem gente que critica, mas eu acho um bom coordenador defensivo. 5, Vic Fangio, que agora é head coach nos Broncos, era coordenador dos Bears até ano passado. Só aí eu tenho 5 nomes. 6, Gus Bradley, dos Chargers. Bom. Já tenho 6 nomes aqui de bons coordenadores defensivos. 7, Rams e Lions, não se esqueçam o que aconteceu no passado. Se não fosse o Todd Gurley acabar com o jogo no final, no último quarto, os Rams passaram um sufoco do cacete contra o Matt Patricia. 7. E eu tô contando head coach e coordenador defensivo quando o head coach tem uma raiz defensiva. Eu já tenho 7 nomes aqui, eu não precisei nem ficar muito tempo. Se você quiser ressurgir das catacumbas, você tem o Steve Spagnuolo, que é coordenador defensivo dos Chiefs para a próxima temporada, que detonou o Tom Brady no Super Bowl 42. 8. O Saints com o Don Martindale também. 9, que tem exatamente, um bom nome. Eu vou acabar esquecendo alguém, tá? Vou acabar esquecendo alguém. Mike Pettine. Pode ser o Pettine. 10. 11, o McDermott, técnico dos Bills. O Sean McDermott. Já tenho aí quase 12 nomes. Então, tipo, 1/3 da liga tem capacidade de montar um plano defensivo de parar o Jared Goff, esquematicamente. Ano passado foi desesperador ver o que Lions, Eagles, Bears e Patriots fizeram contra os Rams. Mas o que o Sean McVay conseguiu ajustar
nos momentos em que ele teve em desvantagem contra esses coordenadores. Não, mas você concorda comigo que já que é pra colocar um robô lá dentro que vai executar o plano de jogo, não compensa dar 30 milhões de dólares esse robô? Porque não, tudo bem, eu não sou um grande fã também do Jared Goff, eu concordo com você. Mas eu questiono, assim, e o que eu digo, assim, você vai lembrar no Super Bowl, eu comentei com você, e eu acho que eu comentei com mais algumas pessoas, como o Sean McVay parecia perdido em determinados momentos. Não, completamente perdido. Ele foi out-coach, a palavra em inglês é essa, ele foi dominado pelo New England Patriots. E ele insistiu nas mesmas coisas. Ele não teve um plano B, tá? Ah, mas o Jared Goff é limitado. Tudo bem, mas ele pode tentar o plano B, mesmo com o Jared Goff sendo limitado. Eu não vi ele tentar o plano B. Me parecia que ele não tinha o plano B. Eu acho assim que o Sean McVay, em determinados momentos, ele me soa... Não é arrogante a palavra. O Jared Goff é o Case Keenum loiro, velho. Na boa. Não, acho que é um pouquinho demais. Tá bom, ele é melhor que o Case Keenum, mas, tipo... Eu não dou até 30... Você não teve o Case Keenum no seu time um ano. Ah, sim, não, isso é verdade. Mas eu não consigo dar 30 milhões de dólares pro Jared Goff, cara. Sinceramente, eu não consigo. Porque é um cara... Esse time deu 21 para um running back? Não, mas um erro não justifica o outro. Vai dar 20 milhões pro running back, tem artrite no joelho, histórico de lesão no college, aí eu vou lá, demorou então, vou tacar dinheiro pra tudo quanto é lado. Eu tô zoando agora. Então, mas um erro não justificou. Eu não consigo dar 30 milhões de dólares no Jared Goff. Não consigo, porque é um cara que, tipo... Eu vou fazer... Lá vem, hein? Lá vem. Vamos lá, eu vou até soar. Eu vou soltar o órgão. Maestro Zezinho, uma nota. Já dei mais de uma nota, né? Taran, taran, taran. 7 notas, hein? No qual é a música 7 notas era caro. Já vai aparecer o Pablo. Então, que eu tava falando. O Jared Goff é aquela pessoa que você sai. Eu sei que tem moças e rapazes que ouvem o podcast. Então, a pessoa, né? Pode ser homem, pode ser mulher. Que, tipo, quando tá tudo bem, show de bola, relacionamento é do cacete. Puta, é só sorriso, alegria, Netflix, sorvete, Ben & Jerry, etc. Aí, tipo, quando tá ruim, é uma puta de uma desgraça. A pessoa, tipo, não fala com você, é grossa do nada, entendeu? É muita amplitude, é isso que me deixa, tipo, inseguro. Eu não consigo apostar num cara que a amplitude dele é gigantesca. Ou quando tudo tá bem esquematicamente, quando o Sean McVay monta o plano de jogo pica, quando o play action entra, quando o Cooper Kupp tá saudável, papapi, papapó, o Jared Goff tem rating de 110, o Jared Goff tem 3 passos para touchdown. Aí se a defesa adversária consegue montar um plano de jogo que anula o play action e que contém o Todd Gurley, seja lá quem for o running back, o cara desmonta, velho. Ele desmonta. É muito louco isso. É muito, muito louco. É o super-homem com a kryptonita. É muito louco. Então eu não consigo dar 30 milhões de dólares num cara que desmonta tão fácil. Numa liga que você tem pelo menos um terço de mentes defensivas que são aptas, ainda mais depois do tape que tem do ano passado, para parar os Rams. E quais são as alternativas? Você vê, por exemplo, os Rams indo atrás de algum veterano? Por exemplo, um Philip Rivers. Nossa, o Philip Rivers nos Rams ia voar. Puta que pariu. Ele ia voar. Mesmo com 38 para 39 anos. Ele não precisaria nem mudar de casa. Ele pode continuar morando em San Diego e indo pro treino de limusine, que ele comprou uma limusine para estudar tape no commute time dele. Você né? Ouvinte, ouve o nosso podcast. Ouvinte, ouve, é ótimo. Você consome o nosso podcast no busão, no metrô, no carro, o Philip Rivers vê tape de jogo numa limusine. Cara, fácil, sem nem pensar. Eu dou o dinheiro que precisar pro Philip Rivers para não ter que renovar com o Jared Goff. Fácil. Eu acho particularmente que não vale 30 milhões. Também você me convenceu, Anthony Curti. Acho que ele é limitado demais. Acho, por exemplo, que vale, ao contrário do que achávamos com o Dak Prescott, não vale. Vai ter mercado, alguém vai oferecer, porque a gente sabe que vai ter times que não vão ter quarterback na temporada que vem, né? Mas eu acho que os Rams vão renovar com ele sim. Não, eu acho que eles vão renovar, e vai ser um contrato front-loaded. Eu também acho que vão renovar, mas eu não renovaria. Eu prefiro aguentar o tranco com um veterano. Cara, que seja o Ted Bridgewater, velho. Eu juro por Deus que eu prefiro o Ted Bridgewater a ter que dar 30 milhões no Jared Goff. Porque você não tá contratando o Jared Goff. Você tá pagando 30 milhões pelo Jared Goff. É uma algema. Você não vai conseguir o Jared Goff por menos de 25 milhões. Isso não vai acontecer.
Eu acho assim, eu acho que você gosta menos do Jared Goff que eu não tenho tantos problemas, mesmo com todas as limitações e tendo já o tape dele, eles foram a 2 playoffs, a um Super Bowl. Não, então, mas aí agora você tá me dando um argumento. Ah. Sabe qual é? A gente fala do Kirk Cousins que é pipoqueiro e o Jared Goff. Todos os jogos grandes do cara, o cara não jogou bem. Não, pô, Curti, ele ganhou dos Chiefs na temporada passada no melhor mas jogo da foi um tiroteio. Não, tudo bem, mas Kansas City não tem defesa. Contra os Falcons nos playoffs, na primeira ida, foi um jogo horrível dos Rams no ataque. Contra os Bears no Sunday Night Football foram mal no passado. Contra os Eagles no Sunday Night Football foram mal ano passado. Contra os Cowboys, os 2 running backs de Los Angeles tiveram 200 jardas, o Goff praticamente não precisou fazer nada. E aí, na final da conferência, eu não vou nem precisar falar o que aconteceu. E aí, no Super Bowl, eles foram completamente dominados pelos Patriots. O Jared Goff não tem um jogo pica em palco grande. Ele não tem. Você pode falar que ele jogou um pouquinho acima da média contra os Saints. Você pode falar que ele jogou bem contra os Chiefs, mas os Chiefs não têm defesa. Aquele jogo foi uma suruba. Aquele jogo foi um teste de esterilidade. Só faltou o Oliver falando: pô, tá calor aqui, você se importa se eu tirar minha camisa? Pelo amor de Deus, cara. Aquele jogo, assim, maravilhoso, tesão, pica apontada pro céu, tal, falando um monte de palavrão aqui, ou crianças ouvindo, pelo amor de Deus. Mas aquele jogo não é parâmetro. Eu acho que defensivamente aquele jogo não é parâmetro. É tipo, é o ponto fora da curva. Agora, em jogo grande, o Goff não aparece. Pelo contrário, ele some. Não, eu também acho que é caro pagar 30 milhões no Jared Goff, mas eu não vejo muitas alternativas. É aí que entra o meu ponto, sabe? Eu não vejo muitas alternativas e eu não vejo os Rams aceitando um rebuild. Entendeu? Não vejo os Rams aceitando perder, sabendo, por exemplo, com o Blake Bortles, vamos lá, que seja, entende? Eu não vejo isso. Então, talvez uma alternativa seria eles arriscarem, gastarem draft capital, né? Escolhas do draft para subir por uma classe que tende a ser ter bons nomes, como Justin Herbert, como Tua Tagovailoa e caras assim. Tua Tagovailoa, por exemplo, seria um cara que para mim se encaixaria muito bem nesse sistema, o próprio Justin Herbert. São quarterbacks diferentes do Jared Goff nesse sentido. Mas o que eu acho que vai acabar acontecendo é o Jared Goff renovando para o bem dos Rams, que seja um contrato com pouco dinheiro garantido a partir do seu segundo, terceiro ano. Você me convenceu, ele não vale, para mim também nunca valeu 30 milhões, mas é o que o mercado aponta e é o que eu acho que vai acabar acontecendo. Não, algum time maluco vai acabar pagando esse dinheiro para ele, porque é aquele negócio que eu falei mais cedo no podcast. Vitórias pesam. E levar o time para 2 anos nos playoffs, chegar no Super Bowl, pesa. Mas para mim, o Jared Goff é um híbrido de Kirk Cousins com Case Keenum. Eu não dou 30 milhões a esse cara. Não dou, porque é certeza que vai dar besteira, cara. É comprar esse contrato para dar 3 anos e, tipo, você tem uma bomba na sua mão. Isso é uma situação muito parecida com o Joe Flacco. É que o Joe Flacco foi uma tempestade perfeita na vida dos Ravens, porque o cara, tipo, no ano de contrato teve a melhor pós-temporada da história da NFL desde o Joe Montana na década de 80. Então, tipo, não tinha muito o que fazer. Mas o Goff é isso. E é foda, cara. Porque se ele tivesse ganho o Super Bowl, aí a conversa ia ser outra. Claro. Mas justamente isso. Por mais que seja simplório, gente. Por mais que seja simplório, a NFL é mata-mata, jogo de eliminação simples. Se você não tem o sangue frio para vencer esses jogos, não tem por que investir 30 milhões de dólares. Agora, deixa eu te falar outra coisa. O Sean McVay precisa se renovar um pouquinho, tá? Agora ele é o contragolpe dele, porque ele foi anulado pelos Eagles do Jim Shorts, foi anulado pelos Bears do Vic Fangio, que agora tá nos Broncos, foi anulado pelos Lions do Matt Patricia, foi anulado pelos Patriots do Bill Belichick. Agora é o contragolpe. Se ele não demonstrar esquematicamente o contragolpe, ó, ferrou. E assim, cara, são 2 anos rodando exatamente o mesmo ataque, tá? É exatamente o mesmo ataque. Não dá. Vai chegar uma hora, que nem você falou, que essas mentes brilhantes defensivas, né, vão obliterar ele. E agora vai chegar num ponto que até mentes menos brilhantes vão conseguir capturar, porque as brilhantes mostraram o caminho, entendeu? Então, é só assistir o tape desses jogos. Exatamente. Então é hora do Sean McVay também mostrar que ele é um treinador capaz de se renovar rapidamente. Em todos os jogos que eles perderam para esses grandes coordenadores, eu achei ele um tanto quanto perdido ofensivamente, em ajustes, em mudar alguma coisa no plano de jogo que desse resultado. Tá? Contra defesas que aceitam o tiroteio, como você mesmo falou, ele foi bem, mas contra defesas que ele precisava
chamar o seu quarterback, chamar o seu time e dizer assim, ó, agora nós vamos fazer isso. Eu não vi ele fazendo. E a expressão dele na sideline é de alguém que realmente não sabia o que fazer. E aquilo que eu ia falar antes é o seguinte, eu acho que ele tem na cabeça dele que o sistema dele é tão bom que é imparável, sabe? Eu acho que ele tem isso. E eu acho que talvez a melhor coisa que tenha acontecido na carreira do Sean McVay tenha sido a derrota nesse Super Bowl, em que ele não conseguiu, simplesmente não conseguiu nada. Então talvez isso aí seja um ponto de evolução para ele. Outra coisa é que ele precisa se provar também como treinador de defesa, né? A defesa dos Rams é boa, mas ela é claramente entregue a chave na mão do Wade Phillips, tá? Eu acho que quando você é um head coach na NFL, independente, eu respeito muito o Wade Phillips, tá? Foi coordenador defensivo dos Broncos, na melhor defesa que eu vi dos Broncos até hoje, campeão do Super Bowl 50, você tem que ter um controle sobre a defesa. Não, entende? É muito simples. Não, vou fazer o argumento aqui que você vai concordar em gênero, número e grau comigo. O Tony Dungy era um técnico de mente defensiva e ele nunca negligenciou o ataque dos Colts. Exatamente. O ataque era do Peyton Manning, basicamente, mas não é como se o Tony Dungy, lavasse as mãos que nem o Sean McVay faz com a defesa dos Rams. Parece assim que os Rams têm dois head coaches, sabe? Um de defesa e um de ataque, mas o de ataque decide algumas coisas como, vamos chutar a bola agora ou não, esse tipo de coisa. Desculpa. Então ele precisa se impor mais. Eu acho que um head coach ele tem que ser completo. Não pode dominar uma fase do jogo só, sabe? Só ver o que lógico, né? Eu tô usando um exemplo fora da curva, mas o que o Belichick entende de ataque. Exatamente. E eu acho que para você entender bem de uma coisa, você tem que entender da outra. Não tô dizendo que... Exatamente, porque a melhor analogia é o boxe. É golpe contra golpe, golpe contra golpe. O ataque é ativo, a defesa é reativa. O ataque é ativo, a defesa é reativa. A defesa é um espelho do ataque. Se você não sabe como atacar dadas as coberturas, e o próprio McVay chegou a mencionar isso em entrevistas, que ele estuda a defesa, mas ele precisa demonstrar comando sobre a defesa e não só ter o conhecimento técnico. Então, assim, o Wade Phillips chega até para ser um contraponto ao Sean McVay. O Sean McVay é o técnico mais jovem da história da NFL, etc. E o Wade Phillips um cara muito veterano, que já foi head coach na década de 90, teve essa passagem pelos Broncos e etc. O pai foi treinador, né? Inclusive o Twitter do Wade Phillips é Son of Bun, né? Filho de Bun, que o Bun Phillips foi treinador dos Oilers. Sensacional o Twitter dele, né? E, enfim, mas eu acho que ele precisa de um pouco mais de input. Eu não sei até que ponto ele vai ter essa liberdade, mas precisa, porque, enfim, é no treino que se cria essa casca, né? Exatamente. Ainda mais com o Wade Phillips. Ele vai precisar ser uma esponja e absorver o máximo possível, porque estou muito curioso para ver como que vai ser esse contragolpe do Sean McVay, o Império contra-ataca, né, na prática. E eu posso ser sincero, eu não estou muito otimista não, viu? Também não. Sendo bem sincero, cara. Precisava ter melhorado o pass rush. Claro, foi atrás do Clay Matthews e tal, mas nós não estamos em 2012, 11, então o Clay Matthews ainda tem uma lenhazinha para queimar? Tem, mas não é mais o Clay Matthews que vai ser a peça fundamental no pass rush. O time perdeu o Nado Consu, que era uma peça importante defensiva. O time não tem um grande grupo de linebackers, tá? Então, assim, o Aqib Talib não tá ficando mais novo, o Marcus Peters também não jogou bem, então, na parte defensiva da bola. O que me acalenta um pouco na parte ofensiva é a volta do Cooper Kupp, que é um wide receiver que eu gosto muito e que eu acho que fez muita falta depois da lesão. Eu acho que é um cara dinâmico que fez falta. O Josh Reynolds teve bons momentos, mas não é nem próximo ao Cooper Kupp. É o que me acalenta, mas eu também vejo uma queda de rendimento e eu acho até uma coisa um pouco psicológica, Curti, sabe? A forma como os Rams foram dominados nesse Super Bowl, dominados no sentido de não conseguir encaixar nada do seu jogo, pode ser um complicador. Muito bueno. Então, nossa, que podcast acima da média que a gente fez hoje, hein? Olha, é um podcast para ouvir e reouvir nesta intertemporada, porque a gente falou de... Só faltou falar de gap e technique, porque de resto, cara, falamos aí de pacote, falamos de rota, falamos de montagem de elenco, falamos de estrutura de contrato. Cara, foi muito denso esse podcast. Arrisco dizer que é o melhor podcast que eu já fiz. Pontualmente desde 2013 eu gravo. Eu tô realmente impressionado com o nível. Não é arrogância não, pelo contrário, gente. Eu tô até um pouco espantado assim, e feliz
da gente ter conseguido produzir um negócio tão denso assim e as pessoas consumirem da forma que consomem. O fã de futebol americano é cada vez mais bem informado, uma coisa surreal, e nos permite poder falar de maneira bem densa, né, e com muito, muito conteúdo mesmo. Então, obrigado, Davis. Foi uma experiência, assim, Sabe quando... ó, tá com criança, abaixa o som aí, tá? Sabe quando você dá aquela... que você fala, uma das melhores da minha vida? Eu tô me sentindo assim. Louco. Não, mas eu que agradeço, Curti. É um prazer gravar. E assim, às vezes o fã de esporte que tá aí ouvindo a gente pode ficar com alguma dúvida em algum termo tal. Cara, me procura lá no Twitter, eu sempre estou compartilhando alguns vídeos, algumas coisas, a gente às vezes esclarece, é uma coisa pontual, ficou em alguma dúvida num termo, pode procurar lá, conversar comigo lá que eu ajudo a esclarecer. Mas é importante as pessoas terem esse conhecimento tático, técnico um pouco mais aprofundado, porque aí fica tudo mais claro para elas também, e elas conseguem formar a opinião dela. Eu acho que a gente nunca quis impor nossa opinião, né? A nossa dar fundamentos para as pessoas formarem a opinião delas. Eu acho que isso é importante e acho que desse podcast elas conseguem tirar muitas coisas para isso. Não, e o nosso objetivo é esse, né? Tanto é que, por exemplo, no podcast anterior, eu confesso que fui, assim, querendo dizer que o Dak Prescott não merecia 30 milhões, 35. Saí do podcast convencidíssimo de que merece. Neste, eu vim de cabeça aberta. Falei, vamos ver o que o Davis vai falar sobre o Jared Goff e tal. Eu também tenho minhas opiniões sobre ele. Mas pode ser até que a gente não concordasse no final das contas, que você mantivesse assim, o Goff tem que ganhar 30 milhões sim, porque não tem opção a ele, o estádio vai ser construído agora, vai ser entregue, aí é foda entregar um estádio pronto com o time rebuild, tem esse aspecto que provavelmente os Rams vão levar em conta e muito provavelmente vão acabar renovando com os Rams, com o Goff, porque eles têm que vender uma esperança para o torcedor, e o Goff é uma esperança, por mais que não dê certo, de uma manutenção, existe? Manutenção. De uma manutenção do sistema que vinha dando certo, que levou o time aos playoffs em 2 temporadas seguidas depois de um longo tempo. Então, isso é importante, né? Até por essa questão do estádio, eu acho que o Stan Kroenke, o dono dos Rams, vai acabar pressionando a diretoria a renovar com o Goff, porque eles não podem entrar em rebuild ou colocar o Blake Bortles de titular com um estádio de bilhões de dólares sendo entregue. Não vai vender nada, né? Não, os caras, ninguém vai ver, ainda mais em Los Angeles com o Kawhi Leonard e com o LeBron James, acho que os caras vão querer ver o Blake Bortles, mas nem ferrando, não existe possibilidade. E o beisebol bombando também, né? O Shohei Ohtani e o Mike Trout, que é o melhor jogador do beisebol nos Angels, e o Cody Bellinger, que corre MVP da Liga Nacional, e o Clayton Kershaw, que é um dos melhores arremessadores do bagulho. Então, tipo, é foda você colocar o Blake Bortles lá com os Chargers podendo ganhar a divisão, todos os outros esportes tem maluco voando, o Ibrahimovic jogando no Galaxy, porque o futebol tá crescendo nos Estados Unidos, então, tipo, cara, é embaçado você fazer isso. Eu acho que esse aspecto comercial vai acabar pesando muito e tá muito nas entrelinhas, né? Pra arredondar o podcast, não tinha nem pensado nisso, mas eu lembrei dessa questão do estádio. E o Kroenke vai pressionar, porque o Kroenke é um businessman, ele não é, vamos fazer o que é melhor pro time. Ele tá cagando pra isso. Não é um Arthur Blank, assim, que tá mais preocupado com o time, às vezes, do que com o próprio bolso. Um dia você vai gravar um podcast comigo sobre beisebol e NBA, que você sabe... Mas aí a gente tem que fazer a temporada 2008 dos dois esportes, né? Mariano Rivera, o Robson Cano vai sair do Queens, vai voltar pros Broncos, então o Rashid Wallace dos Pistons, vai ter que ser um podcast 10 anos atrás. Enfim, a Mário Studemeyer tá pra voltar aí, ó. Esse aí é da sua época. Eu vi ele e o Monta Ellis. Então, esses dois aí são da sua época e podem acabar voltando. Exatamente. Muito bom. Gente, seguinte, nosso livro de fantasy tá no segundo lote de pré-venda agora, escrito por mim e por Eduardo Miceli, lá em shop.profutbol.com.br, tem as camisetas do site também, de silhueta e outros muitos produtos, bola, flâmula, etc. shop.profutbol.com.br. Acaba o podcast, vai lá comprar. O livro está em pré-venda e com frete grátis agora nesse segundo lote. Né? O desconto diminui, porque para privilegiar quem comprou no primeiro lote, e no segundo lote você tem o frete grátis aí como mimo para quem investir na pré-venda, certo? Então, shop.profutbol.com.br ou bit.ly/livro fantasy. Eu divulguei o livro no story do Instagram, no Twitter, etc. Meu Twitter é @curtianthony, seu RTIANTONY. O Davis é o @DavisChiodini, né? Ou tem underline, Davis? Não, só Davis Chiodini. Davis Chiodini com CH e Davis DEI. E no Instagram o Davis está como On The Clock, né? Aí ele usa o On The Clock, porque Davis não é um homem que
que desfruta o Instagram. Não particularmente não gosto muito não, cara. Acho meio enjoado. Sou um cara meio recluso dessas coisas assim. Sou old school. Isso é old school. Eu vou te falar que se eu não trabalhasse como pessoa pública, que queira ou não eu sou, eu também não teria nenhuma rede social não, cara. Eu gosto do Twitter, cara. Eu gosto do Twitter, mas eu seria bem mais restrito, talvez. Não, o Twitter provavelmente eu não falaria quase nada, cara. Eu ia ter o Twitter só pra acompanhar a notícia e olha lá. A minha rede social preferida é o Twitter. A minha também, sem sombra de dúvidas. É o Twitter. Porque o Instagram nada mais é que uma briga pra ver quem tá mais feliz. E eu às vezes tô mal-humorado. E eu quero falar mal do John Elway, quero falar mal do Joe Flacco. Aliás, eu vou fazer um desabafo aqui. Eu não vejo a hora de passar um jogo dos Broncos para eu poder tomar minha cerveja e xingar o Joe Flacco, o Joe Elway, que é tudo que um homem de bem quer. A gente podia fazer um grande homenagem, eu, você e Felipe, pra xingar o John Fox, porque os três... O desgraçado que é esse John Fox, cara. Ele conseguiu desgraçar a minha vida, a sua e a do Felipe. Ele teve a audácia de, com o Peyton Manning, faltando quase um minuto. Isso é inacreditável, cara. Sério, toda vez que eu lembro disso, eu fico com raiva. Indo pro intervalo, com quase um minuto, ele mandar ajoelhar. Ele teve essa audácia. Isso aí deveria ser crime hediondo, cara. Eu acho que isso aí deveria ser passível de banimento da NFL, esse tipo de coisa. Então, assim, não com certeza. Não fala mais desse senhor que me traz más lembranças. Não, mas eu tô com raiva, que ele falou que os Bears não fizeram nada na intertemporada. Ele não entende salary cap, vai fazer o quê na intertemporada? Quem que ele quer que contratasse na intertemporada, os Bears? As bobagens que ele contratava, né? As besteiras que ele contratava. Então, ele não sabia nem o nome do Cairo. O Cairo Santos, quando tava jogando lá, ele não sabia o nome do Cairo. Ele falou, sei lá qual nome ele chamou o Cairo. O cara não sabe nem o nome do kicker do time dele, velho. Aí ainda acha que é o maioral. Eu tive uma carreira de não sei quantos anos na NFL. Carregado muitas vezes por coordenadores bons e tal. Foi carregado pelo Tim Tebow. É verdade. Isso aí tem que ser dito. Isso a Globo não mostra. Foi carregado pelo Tim Tebow. Mas ser carregado por Deus também é uma coisa boa, né? Tebow. Você sente saudade dessa época? Não, era divertido, né? Não, sinto saudade. Divertido, vai, David. Não. Você, como torcedor dos Broncos, você ajoelhou e fez o Tebow sim, que eu sei. E eu tomei multa no condomínio que eu morava do touchdown do Tebow pro Demaryius Thomas contra os... mas o Dick LeBeau tava de sacanagem naquele jogo também, hein? Ele colocou o box com, 9 jogadores. Ele tava de sacanagem. Mas era o cobertor curto, né? Ele é aquela coisa, quando você vai jogar contra um time que corre tanto, você arrisca tomar um passe longo do que tomar 30 corridas. Essa que é a verdade. E aí o que ele fez? Só que ele na prorrogação acabou pagando o preço. Mas eu acordei meio prédio, eu derrubei coisa no... Nossa, tomei multa mesmo. E falei... Nossa, eu lembro muito que... Só pra terminar o podcast, tava mó empolgou. E a galera, não, porque os Broncos vão derrotar os Patriots, papapi, não sei das quantas. Eu falei, gente, vocês estão de sacanagem. Vocês acham que o Tom Brady não vai querer completamente massacrar o Tim Tebow, que é a grande narrativa do ano, e vocês acham que o Josh McDaniels não vai entrar sangue nos olhos e vai ficar, de noite estudando a defesa dos caras pra detonar o time que mandou ele embora? Pelo amor de Deus, né? Era óbvio aquele jogo era óbvio. Inclusive eu apostei R$200 nos Patriots, no handicap aquele jogo. Eu nem lembro quanto era o handicap, acho que era 10. E foi uma... Tinha certeza que foi uma puta do massacre. Não, mas aí eu já tava... nem condição. Ali eu já tava conformado. Quando baixou a poeira do jogo dos Steelers, eu falei, não, ali o buraco é mais embaixo. O Tim Tebow em 2011 foi um dos maiores devaneios coletivos do futebol americano no Brasil e nos Estados Unidos. Sensacional. E alimentado pelo Skip Bayless, que era uma insanidade aquilo. Era uma insanidade. Mas o meu grande ponto foi que o John Elway não entrou naquele devaneio coletivo quando teve a oportunidade de pegar o Peyton Manning, pegou o Peyton Manning e disse, graças a Deus, né? Pega essas coisas, vai pra casa, muito obrigado, valeu, entendeu? Não, e tem general manager que teria apostado no Tim Tebow, cara. Exatamente. Tenho certeza. Porra. Era esse o meu medo, que em algum momento o John Elway olhasse e dissesse, o Tim Tebow é o nosso quarterback, nós não precisamos do Peyton Manning, entendeu? E graças a Deus ele pensou ao contrário, mas porque o Peyton Manning é um quarterback bem mais ao estilo do que o John Elway gosta, né? Aquele cara do pocket, esse tipo de coisa que é mais a cara dele. Foi uma sequência de narrativas que eram mais fortes que o tape. Eu nunca houve, no século XXI, o que aconteceu com o Tim Tebow. Qualquer pessoa que visse o tape do Tim Tebow e que estudasse mecânica de quarterbacks, etc., que tomasse isso como um hobby de maneira mais forte ou como profissão, no caso do Davis e meu caso, sabia que o Tim Tebow era escolha de terceira rodada, quando muito.
O Josh McDaniels subiu no draft para pegar ele. Exatamente. Na primeira rodada. Aí dali pra frente foi uma coisa inacreditável atrás da outra. Tipo. Ai, meu Deus do céu. Ele foi a 25 ou 22, não lembro agora. Eu sei que foi ele e o Demaryius Thomas na mesma pancada. E assim, eu era um grande fã do Tim Tebow, porque eu sou torcedor também do Florida Gators. E eu comecei a torcer para os Gators, não tinha time por causa do Tebow. E aquele ataque dos Gators do Tebow revolucionou minha vida. Eu falo de boca cheia. Do Urban Meyer, pô. A minha formação como treinador de futebol americano mudou toda naquele momento. Aquilo me brilhava os olhos. Eu emulei muita coisa dali. Só que dali achar que o Tebow seria um grande quarterback na NFL, a distância é bem grande, né? Não, justamente. Mas enfim, arredondamos o programa. shop.profutbol.com.br, comprem nosso livro de fantasy lá com frete grátis. A gente vai começar na semana que vem, Eduardo Miceli e Joe, podcast sobre fantasy exclusivos dos nossos assinantes, tá? Assinantes do ProClube, nosso sistema freemium, né? Que é o conteúdo exclusivo para quem paga e é muito barato, é menos de 70 centavos por dia. A gente sempre faz o anúncio, profutbol.com.br/assinar, tá bom? E no site também exclusivo para os nossos assinantes. E gravei 2 podcasts hoje com o Dudu Davis, só para arredondar. Um sobre o Kansas City Chiefs, potencialmente sem o Tyreek Hill, ou não, né? Porque saiu um áudio hoje que o Tyreek Hill disse para a namorada, nem encostei em você, e um áudio de 2014, na época do college, que ele entrou na NFL com esse histórico de violência doméstica, pode ser que ele não seja suspenso, e aí já com certeza sem o Kareem Hunt, que agora está no Cleveland Browns, inclusive, né? Como que funciona esse ataque para a próxima temporada. O Mecole Hardman foi draftado pelos Chiefs, é um cara com habilidade atlética semelhante à do Tyreek Hill, mas tem que lapidar ele na parte técnica. E um outro podcast sobre os contratos da NFL e os contratos da NBA, né? Fazendo um paralelo entre os dois, porque a free agency da NFL não é tão pica como a free agency da NBA. Então, 2 podcasts bem legais, exclusivos dos nossos assinantes, que já estão disponíveis lá em profutbol.com.br, e para ter acesso a eles, basta assinar nosso site, tem 7 dias grátis, tá bom? profutbol.com.br/assinar, e o nosso livro em shop.profutbol.com.br. Bom, merchan feito? Que beleza, vou falar do cooler da Brahma agora. Cooler da Brahma, Raffarillo. Sapatos Raffarillo. Muito bom. Milton Neves, um abraço. Só uma coisa, me cobraram uma imitação, eu logo vou ter que entrar. Qual? Não, falaram que eu tenho que ter uma imitação característica aí, porque você tem o Gugu, o Miceli tinha o Faustão, eu tô pensando... Não, eu tenho muitas imitações. Tô pensando na Dercy, que eu sempre gostei muito. Não, mas Dercy fala muito palavrão. Essa xereca, essa pança... Não, é muito boa a imitação, mas por favor não faça, porque ela fala muitos palavrões. A gente já passou do limite hoje no podcast em alguns momentos. Não faça, Dercy Gonçalves, por favor, vamos pensar numa outra imitação. Ainda estou tentando a voz do Márcio Canuto, mas ainda está muito, muito crua. Ainda não Você especializa o Luxemburgo é carismático. Então tá, eu vou me especializar nesse projeto e... Pô, eu jogo pra baralho, meu irmão. Você quer... Poké que ele joga. Quer me ferrar, me beija, ou... Tá sacanagem? Enfim, um abraço pro professor Luxemburgo. E é isso, gente. Fizemos o Será que Podíamos? Um beijo carinhoso a todos vocês. 1h07 de podcast, Ave Maria. Mas valeu a pena, que foi muito denso. Davis, beijo. Até semana que vem. Semana que vem, conselhos amorosos, hein? Eu vou abrir lá no Instagram o bagulho na semana que vem, o story de perguntas. Aí vocês mandam seus causos, tudo anônimo, tudo maravilhoso. Praticamente o programa... como que chamava aquele programa da Penélope na MTV, que o povo ligava? Não lembro. Mas eu vou fazer outro programa, vai ser... Noite Fora, outra... Fora, com o Monique Evans. Com a titia. Um programa de relacionamentos e conselhos amorosos comigo, Eduardo Miceli, já foi ano passado, ano retrasado, agora eu vou fazer com o Davis. Aliás, titia... Assim, já passada, já. Não, chega. Não, chega. No auge, mas... Não, chega, eu vou terminar, vou apertar o botão. Peraí, pô, titia dava um caldo, hein? Não, dava, lógico que dava, mas pelo amor de Deus. Uma presença danada, hein? A presença danada. Então, depois dessa frase maravilhosa, presença danada, o que me lembra de Presença de Anitta, excelente, inclusive. Conhecia o ator de Presença de Anitta, tá igual. Aí, caraca. Pelo amor de Deus. Inclusive, vamos acabar aqui, tchau.